Olá, eu sou a professora Cláudia e seja muito bem-vindo a mais um Conversando sobre História. E o tema de hoje é Constituição. A Constituição é muito importante para a estrutura de governo que nós temos, estruturas sociais que nós temos, pois é ela que rege tudo. Não é um presidente que manda nesse país, não é um juiz que manda nesse país, é a Constituição. Eles apenas reproduzem o que a Constituição diz para eles, como eles devem se comportar e organiza as funções de cada cargo, legislativo, executivo, judiciário e outras coisas tantas como nossos direitos básicos de cidadão, direito de ir e vir, direito à liberdade e outras coisas mais. A Constituição que nós temos hoje, ela foi redigida em 1988, logo após a ditadura militar, ou período militar, ou governo militar, que seja. Foi o período de redemocratização do Brasil, onde nós saímos de um período sem direito ao voto direto, à escolha dos nossos representantes pelo povo, para um novo sistema democrático do país. Essa Constituição, ela é composta por várias leis que regem exatamente como deve ser cada setor do nosso governo e da sociedade civil. Dentro disso está separado em capítulos. Os capítulos vão estar separados em princípios fundamentais da Constituição, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, defesa do Estado e das instituições, tributação e orçamento, ordem econômica e financeira, ordem social e disposições gerais. Vai ter o link para a Constituição Federal aqui no comentário na descrição desse vídeo, tá, gente? Dentro desses capítulos, a Constituição diz exatamente como cada coisa deve ser organizada, principalmente a função específica de cada um, do que deve ser os deputados federais devem fazer, os deputados estaduais, os presidentes e tudo mais. Os presidentes como se tivesse o presidente, né, e o vice-presidente, e o judiciário também está tudo organizado dentro da Constituição. Não é simples você mudar a Constituição. Por mais que um presidente possa fazer ou possa propor uma mudança na Constituição, isso tem que passar por muito estudo, muita análise e, vamos dizer assim, na mão de muita gente para que isso possa realmente acontecer. Não estou falando do Código Penal, isso é uma outra coisa que eu não vou entrar nessa questão. Tá? Um dia, quem sabe, eu convido um advogado para falar sobre isso, mas eu estou falando da questão Constituição, não Código Penal, nem civil, tá? Estou falando do que rege a organização do nosso país. Dentro desses conceitos, nós temos explicado como que deve ser estabelecidas as regras de funcionamento do Estado, sendo dividido em Estado federal, no estadual e no municipal. Estado, quando eu falo Estado, é governo, tá, gente? É dividido também a responsabilidade entre presidentes, entre ministros, entre governadores. Cada um vai ter ali a sua regra. Aí vem as leis de punição. Ali também está previsto que se eles não respeitarem determinados critérios, eles podem perder seu cargo, serem processados, serem presos, afastados do cargo e tudo mais, tá? É um documento tão importante que é até preocupante as pessoas não saberem que o que rege a nação é, na verdade, a Constituição. Quando você vai ver uma campanha eleitoral, é muito importante você saber que quem rege a nação é a Constituição. Porque, às vezes, durante a campanha eleitoral, algumas propostas de alguns candidatos são inconstitucionais. Significa que elas vão contra a nossa Constituição. Significa que elas são contra a lei. Significa que elas não podem existir.
E muitas vezes, algumas leis dentro do teu município, do teu estado, elas funcionam por um tempo e depois desaparecem, não funcionam mais. Por quê? Porque alguma comissão pegou essa lei para estudo e descobriu que ela ia contra a nossa Constituição. Então a Constituição é o nosso poder moderador. Ela é muito importante. E por isso que também é muito perigoso quando alguém fala que ela precisa ser reformada, que vai mexer em algum ponto da Constituição. Não é de qualquer jeito que a Constituição é mudada, porque ela garante nossos direitos fundamentais. Ela é que diz exatamente o que cada um vai fazer dentro desse país. E ela diz até onde cada um pode ir dentro desse país. É importante que você conheça a nossa Constituição. Por isso eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Não é um livro muito longo e extenso, porque é dividido por capítulos, você pode ler o capítulo que você gostaria de entender melhor. Como se trata de leis, vai ter termos que você não vai entender, mas hoje você tem vários dicionários na internet, você pode procurar alguém que explique melhor aqueles termos jurídicos. Quem sabe futuramente eu trago uma advogada aqui que a gente possa esmiuçar mais a Constituição, certo? Alguma dúvida sobre Constituição sempre vamos ter, tá? Exatamente por causa dos termos jurídicos. Mas uma dúvida você não pode ter. Ninguém é maior que a Constituição no nosso país. Se alguém quiser fazer alguma coisa que está contra a Constituição, essa pessoa está indo contra a lei. Então, ela não pode ser levada a sério, ok? Obrigada a todo mundo até aqui. Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha e venha me visitar outras vezes. Qualquer dúvida, comenta aí que eu posso te ajudar, ok? Tchau, obrigada!